inicialmente, vocês que estão aí nos acompanhando, e aqui amigos, irmãos, obreiros da Casa do Senhor, pastores, que a gente precisa fazer uma distinção entre vocação e liderança. Um dos textos que eu queria inicialmente dar uma lida é Hebreus capítulo 5, versículo de número 4, onde o autor aos Hebreus está falando sobre o sacerdócio na antiga aliança e falando sobre o fato de que todo aquele que chegava ao ministério sacerdotal não era alguém que se autoconstituía, era alguém que era chamado por Deus. E o verso 4 ele vai dizer assim: e ninguém toma para si mesmo esta honra, senão aquele que é chamado por Deus, como também foi o Arão. Então o que a gente precisa inicialmente, já para a gente depois caminhar nos outros pontos, quando nós estamos falando de vocação, nós estamos falando daquilo que tem a ver com o chamado. A definição que o pastor Timóteo deu aqui de alguma forma é exatamente isso: aquilo pelo qual você foi vocacionado por Deus, aquilo que é um dom. Quer dizer, a vocação ela pode manifestar-se de uma maneira bem natural, daquilo que você já desde sempre foi, nunca deixou de ser, e também a vocação ela pode se manifestar a partir de algum momento, de um encontro específico, de um chamado específico de Deus, como você vai encontrar textos bíblicos de Moisés, por exemplo, que a partir daquele encontro com Deus, com a sarça ardente, etc., que a gente conhece muito bem, ou pode ser como um Josué, que não teve nenhum dia específico que teve uma sarça que ardeu, uma voz que falou, uma estrela que brilhou, mas ele foi caminhando com Moisés e foi demonstrando a sua vocação. Isso é muito importante a gente dizer, que isso tem a ver com chamado, isso tem a ver com aquilo que eu fui chamado para ser. E quando a gente fala de liderança, a gente está falando especificamente de quem está assumindo alguma função, dentro do contexto da igreja local, da eclesiologia, dentro do contexto da igreja, aquele alguém está assumindo uma responsabilidade. Sim.